Você já parou para pensar em como era a vida das mulheres na antiga Babilônia? Em meio a templos grandiosos, jardins suspensos e leis escritas em pedra, existiam mulheres que moldavam o dia a dia da cidade com suas mãos, sua inteligência e sua fé. Elas não eram apenas figuras silenciosas do passado. Eram comerciantes, sacerdotisas, esposas, curandeiras e artistas que sustentavam uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Hoje, vamos mergulhar na rotina delas, entender como trabalhavam, o que podiam ou não fazer e como suas vozes ecoaram através dos séculos, mesmo quando a história tentou silenciá-las. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir como era o trabalho das mulheres na Babilônia. Vamos começar essa jornada no coração da Mesopotâmia. A Babilônia era uma cidade que vibrava com o som da vida. No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, suas ruas eram tomadas por mercadores, escribas, sacerdotes e viajantes vindos de todos os cantos do mundo antigo. Era uma metrópole de contrastes, luxuosa e dura, espiritual e prática, onde o trabalho e a fé se misturavam a cada amanhecer. No meio dessa intensa movimentação, as mulheres ocupavam papéis fundamentais, mesmo que muitas vezes a história as tenha deixado nas sombras. Elas estavam em todos os lugares, nos templos, nas casas, nos mercados, nas fazendas e nos palácios. O trabalho feminino era a base invisível que sustentava a ordem babilônica, tão essencial quanto os tijolos que erguiam suas muralhas. A sociedade babilônica era rigidamente organizada. O rei, representante dos deuses na terra, governava com o apoio de sacerdotes e administradores. Abaixo dele, comerciantes, artesãos e camponeses compunham a vasta maioria da população. Dentro dessa estrutura, o lugar das mulheres variava conforme o nascimento e o status familiar. Havia mulheres livres que podiam possuir bens e realizar contratos, e havia também escravizadas que pertenciam a famílias, templos ou ao Estado. A diferença entre essas duas condições era imensa e determinava não apenas o tipo de trabalho que faziam, mas também o modo como eram vistas pela sociedade. O Código de Hammurabi, uma das leis mais antigas conhecidas, deixava isso bem claro. Gravado em pedra, ele não apenas regulava o comércio, a propriedade e a justiça, mas também a vida doméstica e o comportamento das mulheres. Nele, há artigos que mencionam o casamento, o divórcio, a herança e até o preço de serviços prestados por mulheres. Era uma tentativa de impor ordem a uma sociedade complexa, mas também uma forma de reforçar o controle masculino sobre a vida feminina. Ainda assim, o código revela algo importante. As mulheres estavam tão presentes na economia e na religião que precisavam ser reconhecidas pela lei. Dentro da família, o papel da mulher era visto como o de guardiã do lar e da continuidade da linhagem. O casamento não era apenas uma união afetiva, mas um contrato legal e social. Muitas vezes, as mulheres levavam dotes, que podiam incluir terras, escravos ou bens valiosos. Em contrapartida, tinham o dever de administrar a casa e, quando necessário, ajudar nos negócios do marido. Algumas chegavam a administrar pequenas propriedades, contratar trabalhadores ou supervisionar produções agrícolas. Apesar das restrições, a mulher livre babilônica possuía um certo grau de independência, especialmente quando o marido viajava por longos períodos, algo comum numa sociedade de comerciantes e soldados. Já as mulheres escravizadas viviam outra realidade. Elas trabalhavam longas horas, muitas vezes em tarefas pesadas, e podiam ser vendidas ou alugadas conforme a conveniência de seus donos. Algumas serviam em casas ricas, outras nos templos, e havia também aquelas que trabalhavam nos campos. Apesar disso, existiam casos em que escravas conseguiam comprar sua liberdade ou obtê-la como recompensa por lealdade.
Quando isso acontecia, muitas delas passavam a trabalhar como artesãs, tecelãs ou vendedoras, reconstruindo suas vidas com dignidade. Nos templos, o papel feminino também era central. As sacerdotisas de deuses como Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, exerciam funções espirituais e administrativas. Elas organizavam rituais, cuidavam das oferendas e supervisionavam os bens do templo. Algumas dessas mulheres tinham acesso à educação, aprendendo a ler e escrever em cuneiforme, algo raríssimo no mundo antigo. Sua posição lhes conferia respeito, mas também exigia obediência rigorosa aos preceitos religiosos. Enquanto isso, nas ruas e nos mercados, a presença feminina era constante. As mulheres vendiam pão, cerveja, tecidos e perfumes. Elas negociavam com firmeza e sabiam o valor de cada produto. Embora muitos textos antigos descrevam os homens como protagonistas do comércio, há registros de mulheres que assinaram contratos e geriram negócios próprios. Isso mostra que, na prática, o trabalho feminino ultrapassava as fronteiras da casa e ganhava espaço nas relações públicas. O trabalho das mulheres babilônicas não era apenas uma questão econômica, era também um reflexo da espiritualidade e da visão de mundo daquela sociedade. O ato de tecer, por exemplo, era visto como uma forma de participação na criação divina, uma extensão do poder de dar vida. A mulher era considerada símbolo da fertilidade da terra, da continuidade e do equilíbrio cósmico. Cada gesto cotidiano, moer o trigo, acender o fogo, preparar o pão, tinha um significado sagrado. Apesar das desigualdades e limitações, as mulheres da Babilônia encontraram maneiras de exercer influência e construir sua própria identidade. Seja cuidando da família, comandando um templo ou vendendo produtos nas feiras, elas moldaram silenciosamente a vida da cidade. Eram trabalhadoras, criadoras e mantenedoras de um mundo que dependia delas mais do que os registros oficiais ousavam admitir. E é a partir dessa base, desse cotidiano feito de força e resiliência, que podemos compreender o verdadeiro papel das mulheres na Babilônia. Não apenas como figuras secundárias da história, mas como o coração que pulsava sob as muralhas de tijolos dourados. A vida cotidiana das mulheres babilônicas se desenrolava entre o ritmo do lar e o movimento das ruas. Ao amanhecer, quando o sol começava a dourar as muralhas e o som dos mercadores ecoava pelos becos, muitas mulheres já estavam em plena atividade. Dentro das casas, o cheiro do pão recém-assado se misturava ao som das rodas de fiar. O lar era o primeiro espaço de trabalho feminino. E nele cada gesto tinha um propósito essencial: moer os grãos, amassar a massa, tecer as roupas, cuidar das crianças e manter o fogo sempre aceso. Esse fogo não era apenas físico, representava a continuidade da família, o calor da vida doméstica e o elo entre gerações. As mulheres comuns, aquelas que não pertenciam às famílias nobres ou templárias, carregavam o peso das tarefas mais duras, mas também o orgulho de sustentar o próprio lar. O tear era uma presença constante em suas casas. Teciam longas faixas de linho ou lã que, além de vestir a família, serviam como forma de troca e renda. O tecido era valioso, e uma mulher habilidosa podia transformar fios simples em riqueza. Muitas famílias dependiam dessas tecelãs, que com suas mãos transformavam o tempo em mercadoria. O ritmo dos fios marcava o compasso dos dias, e o som dos teares podia ser ouvido ecoando em bairros inteiros. Outra cena comum era o preparo do pão e da cerveja, base da alimentação babilônica. As mulheres moíam o trigo em mós de pedra, misturavam a farinha com água e assavam os pães em fornos de barro, muitas vezes compartilhados entre vizinhos. O pão não era apenas alimento, era também moeda de troca. Já a cerveja, fermentada em grandes jarras, era um produto valioso e símbolo de convivência.
Muitas mulheres produziam cerveja em casa e vendiam-na em pequenas tavernas, chamadas de bit sabitum, estabelecimentos simples onde trabalhadores e viajantes se reuniam. Essas tavernas, geralmente administradas por mulheres, eram pontos de encontro, de negócios e também de notícias. A figura da mulher cervejeira era conhecida e respeitada, uma empreendedora do seu tempo que usava o trabalho como forma de autonomia. Fora das casas, os mercados pulsavam com energia. As ruas eram estreitas, cheias de bancas de frutas, legumes, tecidos e perfumes. As mulheres estavam ali, entre gritos de vendedores e o tilintar das moedas, negociando, trocando, observando o movimento. Vendiam seus tecidos, pães, cerâmicas, ervas medicinais e pequenas joias de cobre ou bronze. Muitas delas não apenas comercializavam seus produtos, mas também administravam trocas, fazendo parte ativa da economia local. O comércio feminino era muitas vezes familiar. Mães, filhas e irmãs trabalhando juntas, perpetuando um conhecimento passado de geração em geração. Havia também as mulheres que viviam fora da cidade, nas propriedades rurais que cercavam a Babilônia. Essas trabalhavam diretamente com a terra, cuidando de plantações de cevada, trigo, tâmaras e lentilhas. Muitas ajudavam na colheita e no armazenamento dos grãos, participando de um sistema agrícola fundamental para o sustento da cidade. Em tempos de safra, podiam ser contratadas como trabalhadoras temporárias, recebendo pagamento em grãos ou cerveja. A vida no campo era árdua, mas tinha uma ligação profunda com os ciclos naturais e religiosos. Cada colheita era acompanhada de preces e oferendas aos deuses da fertilidade, como Ishtar e Tammuz, e as mulheres desempenhavam um papel importante nesses rituais, acreditando que seu toque e sua presença traziam bênção à terra. Nos grandes templos e palácios, o trabalho feminino também era indispensável. Muitas mulheres serviam como trabalhadoras fixas, encarregadas da limpeza, do preparo de alimentos e da manutenção dos tecidos sagrados usados em rituais. Outras atuavam como musicistas, dançarinas e assistentes das sacerdotisas. Os templos, além de centros religiosos, eram grandes centros econômicos com oficinas e depósitos. Ali, mulheres livres e escravizadas trabalhavam lado a lado, produzindo roupas, joias e objetos rituais destinados às cerimônias. Algumas mulheres, mais instruídas, supervisionavam essas oficinas, mostrando que mesmo dentro das hierarquias havia espaço para certa ascensão por mérito e habilidade. Nos palácios, as mulheres que serviam à nobreza exerciam funções variadas. As cozinheiras preparavam banquetes elaborados, as amas cuidavam dos filhos dos nobres e as criadas zelavam pelos aposentos. Havia também mulheres que atuavam como mensageiras ou responsáveis pela guarda de registros domésticos, especialmente aquelas que sabiam escrever, uma habilidade rara e preciosa. A convivência entre servas e senhoras criava um microcosmo de relações complexas. De um lado, o poder e o privilégio. De outro, a dependência e o trabalho. Ainda assim, muitas mulheres encontravam solidariedade entre si, formando laços que ultrapassavam as fronteiras das classes. Essas mulheres que enchiam as ruas, os lares e os templos com o som de suas vozes e o esforço de suas mãos eram a espinha dorsal da vida babilônica. O que faziam podia parecer simples: amassar pão, tecer, negociar. Mas era o que sustentava a cidade inteira. Em cada canto da Babilônia havia o toque feminino, no tecido que cobria os corpos, no pão que alimentava os guerreiros, nas oferendas deixadas aos deuses. Seu trabalho era, ao mesmo tempo, cotidiano e sagrado, visível e invisível. E assim, entre o tear e o mercado, entre o templo e a cozinha, as mulheres babilônicas construíam um legado silencioso, feito de esforço e de constância. A cada dia, transformavam o comum em essencial,
o pequeno em grandioso. Eram as mãos que teciam a própria história da cidade. E mesmo que seus nomes raramente tenham sido gravados em pedra, suas marcas permaneceram no tecido vivo da civilização que ajudaram a erguer. Entre as muitas mulheres que moldavam a vida babilônica, havia aquelas que ultrapassavam o limite do trabalho doméstico e se tornavam portadoras de saberes raros. Eram as escribas, as parteiras, as curandeiras e as sacerdotisas, figuras que uniam conhecimento, fé e responsabilidade. Em uma sociedade onde a escrita era privilégio de poucos e a sabedoria um bem quase sagrado, essas mulheres ocupavam um espaço especial, às vezes admirado, às vezes temido. Suas mãos não apenas trabalhavam, curavam, registravam, interpretavam os sinais dos deuses e mantinham viva a conexão entre o humano e o divino. O conhecimento na Babilônia era transmitido de forma controlada. A escrita cuneiforme, feita em tábuas de argila, exigia anos de aprendizado. A maioria dos escribas era composta por homens, formados nas escolas templárias e palacianas, conhecidas como Eduba, as casas das tábuas. Ainda assim, registros mostram que algumas mulheres conseguiram adentrar esse mundo de letras e números. Eram geralmente filhas de escribas ou sacerdotisas e aprendiam o ofício dentro das próprias casas ou templos. Essas mulheres dominavam a arte de registrar contratos, administrar propriedades e copiar textos sagrados. Uma escriba babilônica podia ter acesso a leis, hinos, receitas médicas e até textos de astrologia. Um poder imenso num tempo em que saber ler era um privilégio reservado a poucos. Mas o saber mais próximo da vida cotidiana vinha das parteiras e curandeiras. Elas eram as guardiãs do nascimento e da cura, presenças indispensáveis em qualquer comunidade. O parto, cercado de riscos e mistério, era considerado um momento sagrado. As parteiras babilônicas conheciam o corpo feminino com uma precisão empírica e espiritual. Sabiam usar ervas, infusões e amuletos e recitavam preces a deuses como Gula, a deusa da medicina, e Ninhursag, a mãe da criação. Muitas vezes eram chamadas também para tratar doenças, aliviar dores e realizar rituais de purificação. A medicina babilônica misturava o conhecimento prático com a fé, e essas mulheres transitavam entre os dois mundos com naturalidade. As curandeiras, chamadas às vezes de Ashiptu, desempenhavam um papel ainda mais complexo. Algumas eram vistas como feiticeiras, outras como médicas espirituais. Elas dominavam o uso de plantas, pedras e encantamentos e acreditavam que as doenças podiam ter origem tanto física quanto espiritual. Seus tratamentos incluíam banhos sagrados, compressas e recitações de fórmulas mágicas gravadas em pequenas tábuas. Embora os sacerdotes também praticassem a medicina, as curandeiras eram procuradas pelo povo, especialmente pelas mulheres, que viam nelas figuras de confiança e compreensão. A fronteira entre ciência e religião era tênue, e nesse espaço de mistério, as mulheres mantinham viva uma sabedoria ancestral, passada de boca em boca. Entre todas as mulheres especializadas, as sacerdotisas ocupavam o posto mais elevado. Elas eram as mediadoras entre o mundo dos homens e o dos deuses, guardiãs de templos dedicados a divindades como Ishtar, Marduk e Shamash. Em especial, as sacerdotisas de Ishtar desempenhavam um papel central na espiritualidade babilônica. Ishtar, deusa do amor, da fertilidade e da guerra, simbolizava a força feminina em todas as suas formas, e suas servas refletiam essa dualidade. Algumas viviam em reclusão, dedicadas à oração e ao estudo dos rituais. Outras participavam ativamente das celebrações públicas, conduzindo procissões, cânticos e oferendas. Nos templos, as sacerdotisas também administravam recursos.
Elas controlavam os bens oferecidos pelos fiéis, supervisionavam o trabalho das artesãs e mantinham os registros das doações. Essa função exigia disciplina, inteligência e um profundo senso de responsabilidade. Uma sacerdotisa de alto posto podia ter influência política e econômica, sendo respeitada até por governantes. Havia templos tão ricos que funcionavam como verdadeiros centros de poder, e nelas as mulheres tinham voz. Mesmo que não pudessem comandar exércitos ou ditar leis, podiam interceder junto aos deuses e influenciar decisões por meio da fé. O templo de Marduk, o deus supremo da Babilônia, também abrigava mulheres dedicadas à vida sagrada. As sacerdotisas desse templo eram conhecidas por sua pureza e dedicação aos rituais de renovação cósmica que garantiam a ordem do mundo. Durante as grandes festividades, elas participavam de cerimônias que simbolizavam o casamento entre o rei e a deusa, um ritual que representava a união entre o poder terreno e o divino. A presença feminina era essencial nesses eventos, pois o toque da mulher simbolizava a fertilidade e a renovação da vida. Apesar do prestígio, a vida dessas mulheres não era livre de limitações. A pureza exigida das sacerdotisas era rigorosamente vigiada, e qualquer falha podia significar punição severa. Já as curandeiras e parteiras viviam entre o respeito e o medo, admiradas por seus dons, mas também alvo de suspeita quando algo dava errado. Ainda assim, elas persistiam, sustentadas pela fé e pelo saber que acumulavam em silêncio. Essas mulheres especializadas representavam o ápice da sabedoria feminina na Babilônia. Elas dominavam segredos do corpo, da mente e do espírito e deixaram marcas profundas na cultura da época. Cada uma delas, à sua maneira, desafiava as fronteiras impostas pelo nascimento ou pela lei. A escriba que registrava contratos, a curandeira que aliviava a dor, a sacerdotisa que falava com os deuses, todas faziam parte de uma linhagem invisível de mulheres que transformaram o conhecimento em poder. E foi graças a elas que o saber não se perdeu. Mesmo quando o império caiu, as tábuas de argila, os hinos e as orações permaneceram como testemunhos do talento e da dedicação dessas mulheres. Sob as estrelas da Babilônia, entre o cheiro de incenso e o brilho das lâmpadas de óleo, elas mantiveram viva a chama do conhecimento, uma luz que continuaria a brilhar, muito além do fim de sua civilização. Na Babilônia, o cotidiano das mulheres era profundamente moldado pelas leis, especialmente pelas gravadas no célebre Código de Hammurabi. Essa grande estela de pedra, coberta por linhas de escrita cuneiforme, não era apenas um símbolo de justiça, mas também de controle. Ela definia direitos, punições e deveres com precisão quase matemática, e entre seus artigos estavam descritas as regras que delimitavam a vida feminina. Ali estavam escritos os parâmetros do casamento, as obrigações do trabalho, a questão das heranças e até o valor do corpo e da honra de uma mulher. Era uma sociedade onde tudo podia ser medido, até mesmo o papel das mulheres no mundo dos homens. O casamento era um contrato civil e religioso, firmado não apenas pelo amor ou conveniência, mas também pela economia e pelo status. As leis estipulavam o dote, os deveres da esposa e as condições em caso de separação. Uma mulher casada tinha direitos sobre sua casa e filhos, mas também estava sujeita à vigilância constante do marido e da família. Se fosse acusada de adultério, por exemplo, poderia ser punida com severidade, às vezes até com a morte. Por outro lado, o mesmo código previa proteção para mulheres abandonadas ou injustiçadas. Se o marido as negligenciasse, elas tinham direito de retornar à casa paterna e conservar o dote.
Essa ambiguidade revelava o caráter duplo das leis babilônicas, rígidas na aparência, mas com brechas que, quando bem compreendidas, permitiam às mulheres algum espaço de manobra. No campo do trabalho, o Código de Hammurabi também reconhecia o esforço feminino, mesmo que dentro de limites. Havia artigos que determinavam salários para mulheres que exerciam funções específicas, como tecelãs, amas de leite e trabalhadoras agrícolas. Esses pagamentos, embora menores que os dos homens, mostram que o trabalho das mulheres era parte essencial da engrenagem econômica. As amas, por exemplo, recebiam em grãos, roupas ou prata pelo cuidado com os filhos de famílias abastadas. Já as tecelãs e cervejeiras podiam receber por produção, o que lhes dava certa autonomia sobre o próprio ritmo de trabalho. Era uma forma de reconhecer, ainda que parcialmente, que as mãos femininas sustentavam o funcionamento da cidade. No entanto, a lei era também um instrumento de desigualdade. As mulheres livres gozavam de certa proteção jurídica, mas as escravizadas viviam à margem de qualquer direito real. Eram consideradas propriedade, podiam ser compradas, vendidas ou herdadas. Seu trabalho ia desde as tarefas domésticas até o serviço nos campos e templos. Muitas eram prisioneiras de guerra ou filhas de famílias endividadas, entregues como pagamento. Apesar disso, algumas conseguiam conquistar a liberdade, seja por mérito, por generosidade de seus donos ou por meio de casamentos com homens livres. Quando isso acontecia, passavam a ocupar uma posição intermediária na sociedade, não completamente livres, mas reconhecidas como pessoas capazes de trabalhar por conta própria e administrar pequenos bens. Havia também as mulheres estrangeiras, vindas de terras conquistadas pelo Império Babilônico. Elas representavam um grupo diverso, algumas integradas como servas ou trabalhadoras, outras trazidas como concubinas ou esposas secundárias. Embora fossem vistas com desconfiança, muitas dessas mulheres introduziram novos costumes, músicas e tradições, enriquecendo a cultura local. Algumas se destacaram pela habilidade em tecer ou preparar perfumes, tornando-se conhecidas nos mercados urbanos. O contato entre povos fez da Babilônia um caldeirão cultural, e as mulheres estrangeiras foram parte fundamental dessa mistura. Entre os grupos mais controversos estavam as chamadas prostitutas sagradas, ligadas ao culto de Ishtar. Longe da visão moderna de degradação, essas mulheres exerciam um papel espiritual e simbólico. Elas participavam de rituais de fertilidade que representavam a união entre o divino e o humano e eram vistas como intermediárias entre a deusa e o povo. Seu corpo era considerado instrumento sagrado, não objeto de vergonha. Nos templos, desempenhavam funções que iam além do físico. Cantavam, dançavam, aconselhavam e ajudavam a manter o equilíbrio espiritual da comunidade. Embora o termo prostituição sagrada seja hoje debatido entre os historiadores, é inegável que essas mulheres existiam dentro de um contexto religioso complexo, onde o feminino era associado à força criadora da natureza e ao poder dos deuses. Mesmo sob tantas regras, a vida real era cheia de brechas. As mulheres sabiam se mover entre as linhas da lei, aproveitando os espaços que lhes eram permitidos. Há registros de mulheres que administraram tavernas, firmaram contratos, emprestaram dinheiro e compraram propriedades em seus próprios nomes. Muitas agiam em silêncio, sem desafiar abertamente a estrutura patriarcal, mas encontrando formas discretas de independência. Uma viúva, por exemplo, podia se tornar chefe de família e negociar bens. Uma esposa de mercador podia cuidar dos negócios na ausência do marido. E uma sacerdotisa podia exercer autoridade espiritual que poucos homens ousavam contestar. Essa flexibilidade da vida cotidiana contrastava com a rigidez das tábuas de argila.
As leis podiam tentar impor limites, mas a realidade humana era mais complexa, feita de adaptações e resistências. A mulher babilônica, em todas as suas formas, livre ou escravizada, esposa ou estrangeira, sacerdotisa ou trabalhadora, aprendeu a viver dentro e além das regras. Ela conhecia o valor do silêncio, a força da paciência e a arte de se fazer necessária. A desigualdade era evidente, mas dentro dela floresciam pequenas vitórias. Cada mulher que administrava seu lar, cada trabalhadora que conquistava respeito no mercado, cada sacerdotisa que conduzia um ritual em nome dos deuses. Todas elas ampliavam um pouco mais o espaço do feminino num mundo de leis escritas por homens. E ao fazer isso, deixaram um legado de resistência sutil e persistente. A habilidade de transformar restrição em poder e obediência em sobrevivência. O trabalho feminino na Babilônia não era apenas uma questão prática. Era também um ato de conexão com o sagrado, um espelho dos ciclos da natureza e da própria criação. Cada tarefa realizada pelas mulheres, por mais simples que parecesse, carregava um significado simbólico profundo. Para os babilônios, o universo era sustentado por forças equilibradas entre o masculino e o feminino, e a mulher representava a face fértil da existência. Seu trabalho, portanto, não era visto apenas como obrigação, mas como participação ativa na manutenção da ordem cósmica. Quando uma mulher moía o trigo, ela repetia o gesto primordial dos deuses que moldaram a vida a partir da terra. Quando tecia, imitava as divindades que entrelaçaram o destino dos homens e dos reis. E quando gerava um filho, tornava-se imagem viva das deusas criadoras, como Ninhursag, a mãe dos deuses, e Ishtar, a deusa da fertilidade e da paixão. O trabalho cotidiano, cozinhar, tecer, cuidar, criar, era a continuação do ato divino de dar forma ao mundo. Assim, o esforço feminino ultrapassava o campo do útil. Era uma forma de oração silenciosa, uma linguagem que unia o corpo humano ao ritmo do cosmos. Muitas dessas mulheres acompanhavam suas tarefas com cânticos, preces e murmúrios dirigidos aos deuses. Eram orações simples, transmitidas de mãe para filha, que pediam proteção, saúde e prosperidade. As tecelãs, por exemplo, costumavam entoar versos pedindo que o tecido se tornasse forte e que os fios não se rompessem. Um pedido que simbolizava também o desejo de estabilidade na vida. As parteiras e curandeiras recitavam invocações à Gula, deusa da cura, enquanto as agricultoras agradeciam a Ishtar e Tamuz pela colheita. Esses cânticos eram mais do que tradições orais. Eram parte de uma espiritualidade enraizada no trabalho, onde o sagrado se misturava à rotina. O ato de trabalhar era, em si, uma forma de manter o equilíbrio entre os deuses e os homens. A mulher, em sua constância, representava o ciclo eterno da vida: nascimento, crescimento, morte e renascimento. Esse simbolismo era tão forte que se refletia na arte babilônica, nas cerâmicas, nas esculturas e nas tábuas de argila. A figura feminina aparecia associada à fertilidade, ao amor e à abundância. Muitas representações mostravam mulheres segurando jarros de água, colhendo frutos ou alimentando crianças, imagens que celebravam a vida e o sustento. Nos templos, a ligação entre o trabalho feminino e o sagrado era ainda mais evidente. As sacerdotisas de Ishtar preparavam ungüentos, tecidos e oferendas com extrema dedicação, acreditando que cada detalhe agradava aos deuses e fortalecia o vínculo entre o céu e a terra. O trabalho manual era uma forma de meditação. Misturar óleos, moldar argila ou acender o fogo das lamparinas era repetir gestos ancestrais, reconhecidos como pontes entre o humano e o divino. Esse modo de compreender o trabalho como expressão espiritual foi uma herança que ecoou muito além da Babilônia.
De fato, a imagem da mulher babilônica atravessou séculos e civilizações. Sua representação como símbolo da fertilidade e da força criadora influenciou povos vizinhos, como os assírios, persas e hebreus. Na Bíblia, por exemplo, ecos de Ishtar aparecem transformados na figura de Astarote, enquanto traços de Ninhursag podem ser percebidos em antigas narrativas sobre a mãe de todos os seres vivos. Mesmo quando os deuses babilônicos foram esquecidos, suas imagens continuaram a moldar a ideia do feminino como fonte de vida e sabedoria. Na arte posterior, o arquétipo da mulher mesopotâmica, sereno, firme e criador, inspirou esculturas, poemas e mitos. O gesto de amassar o pão, tão simples e cotidiano, transformou-se em metáfora da criação divina nas culturas que herdaram a cosmovisão babilônica. A mulher que trabalha passou a ser vista como guardiã do ciclo natural, aquela que nutre, protege e mantém o equilíbrio do mundo. Esse conceito sobreviveu nas tradições do Oriente Médio, nas lendas gregas sobre as moiras que tecem o destino e até nas imagens cristãs da Virgem como mãe e cuidadora universal. O simbolismo do trabalho feminino também carregava uma dimensão emocional profunda. As mulheres babilônicas sabiam que suas vidas eram tecidas de sacrifício e persistência. Cada fio que torciam no tear, cada pão que assavam, cada criança que embalavam, era parte de um esforço coletivo que sustentava não apenas suas famílias, mas toda uma civilização. Essa consciência, ainda que silenciosa, dava sentido ao trabalho diário. Elas sabiam que não estavam apenas repetindo gestos antigos, estavam perpetuando uma herança espiritual. Através de suas ações, as mulheres transformavam o tempo em memória. O tecido que saía de suas mãos poderia vestir um sacerdote ou um guerreiro. O pão que preparavam alimentava tanto o camponês quanto o rei. Em cada ato havia uma entrega total, uma fusão entre o humano e o divino. E quando o dia terminava e a cidade mergulhava no silêncio, as mulheres se recolhiam, conscientes de que seu esforço fazia parte de algo maior, a manutenção da vida, o equilíbrio da ordem e o ciclo eterno da criação. Essa visão sagrada do trabalho feminino deixou raízes profundas, mesmo séculos depois da queda da Babilônia, quando suas muralhas se tornaram ruínas e seus deuses se apagaram. Permaneceu a ideia de que o trabalho da mulher é o fio que une o passado ao futuro, o humano ao divino. O legado simbólico dessas mulheres não está apenas nas tábuas de argila, mas no gesto repetido por milhões de outras ao longo do tempo. O gesto de criar, cuidar e transformar. Em cada mulher que trabalha, ainda hoje, vive um pouco da antiga Babilônia, um eco das mãos que um dia sustentaram o mundo. A noite descia sobre a Babilônia, e as últimas luzes do dia se dissolviam entre as sombras das muralhas. O sol, que durante horas iluminara o movimento dos mercados e o rumor das vozes, agora se escondia além do Eufrates. Lentamente, a cidade se aquietava. As portas dos bazares se fechavam. Os perfumes de incenso e pão fresco se misturavam no ar morno, e o som distante das flautas e tambores dos templos se transformava em um eco suave. Era o momento em que as mulheres, depois de um dia de trabalho intenso, recolhiam-se às suas casas, aos pátios, aos pequenos altares familiares, espaços onde o cotidiano e o sagrado se encontravam. Elas vinham das ruas poeirentas e dos campos próximos, das cozinhas e dos teares, das casas nobres e das tendas humildes. Cada uma carregava nos ombros o peso de um dia que parecia igual a tantos outros, mas que, na soma dos tempos, sustentava a própria vida da Babilônia. Enquanto o brilho das estrelas nascia no céu, as mãos que haviam moldado o pão, fiado os fios e cuidado dos filhos agora descansavam. Mas mesmo no repouso, permanecia uma vibração silenciosa,
A consciência de que o trabalho delas era a força invisível que mantinha o mundo de pé. Dentro das casas, o som da vida ainda pulsava. O chiar do óleo nas lamparinas, o murmúrio das orações sussurradas às divindades domésticas, o riso baixo das crianças antes de adormecer. Em algum canto, uma mulher cantava baixinho para o bebê no colo, uma melodia antiga que talvez já ecoasse nos tempos dos primeiros reis. Essas canções, simples e eternas, atravessaram séculos, como se cada mãe babilônica as tivesse gravado no vento. E ali, sob o mesmo céu que vira nascer as pirâmides de Zigurates e os templos de Marduk, repetia-se o mesmo gesto ancestral, o gesto de cuidar. As muralhas, altas e imponentes, pareciam proteger não apenas a cidade, mas a memória de todas essas vidas silenciosas. Babilônia, com seus jardins suspensos e seus escribas, com suas leis gravadas em pedra e seus deuses esculpidos em ouro, só existia porque, nas sombras, milhares de mulheres sustentavam o ritmo da existência. Elas eram a base invisível de uma civilização que se orgulhava de suas conquistas, mas que raramente nomeava suas criadoras. E, no entanto, é possível imaginá-las caminhando entre as ruas estreitas, os pés descalços tocando o pó da terra, o olhar firme e o coração pleno de propósito. Sabiam que o seu valor não estava nos decretos dos reis, nem nas tábuas de argila que contavam as glórias dos homens, mas no simples fato de fazerem o necessário dia após dia, geração após geração. No silêncio de seus gestos, construíram pontes entre o humano e o divino, entre o efêmero e o eterno. Quando a lua se erguia sobre o zigurate de Etemenanque, refletindo-se nas águas do rio, parecia iluminar também o rosto dessas mulheres anônimas. Sob sua luz, todas as diferenças sociais, livres e escravas, camponesas e sacerdotisas, se dissolviam por um instante. Havia nelas uma mesma centelha, uma mesma essência de continuidade. O trabalho feminino, em sua diversidade e resiliência, era o fio invisível que tecia a história. Babilônia adormecia lentamente. O som dos passos diminuía, as chamas tremulavam nos altares e o vento noturno trazia o cheiro distante da terra molhada. No coração da cidade, o templo de Ishtar permanecia aceso, guardando a chama sagrada que simbolizava a vida e a fertilidade. As sacerdotisas vigiavam o fogo em silêncio, sabendo que ele representava mais do que uma oferenda. Era o reflexo da força que ardia dentro de cada mulher, mesmo das que nunca pisariam em um templo. E enquanto o tempo seguia seu curso, as gerações passavam e as civilizações se transformavam. O eco desse fogo continuava aceso. A história pode ter esquecido seus nomes, mas não apagou seus feitos. Elas foram parte da argila que moldou impérios, da sabedoria que sustentou lares, da fé que manteve acesa a esperança. Foram a base silenciosa sobre a qual se ergueram as grandes narrativas da humanidade. Hoje, ao olhar para o passado e tentar imaginar aquelas mulheres babilônicas encerrando o dia sob o mesmo céu estrelado que ainda nos cobre, é impossível não sentir uma continuidade profunda. O tempo pode ter mudado os instrumentos, as roupas e as cidades, mas a essência do trabalho feminino permanece a mesma. Ainda são mãos que criam, sustentam e curam. Ainda são corações que resistem, que acreditam, que mantêm viva a chama da vida. O murmúrio da Babilônia antiga, perdido nas areias do tempo, continua ecoando nas vozes das mulheres de hoje. Cada uma delas carrega um fragmento dessa herança milenar, a coragem de continuar, a sabedoria de transformar e a dignidade de existir, mesmo quando o mundo insiste em não ver. Assim, quando a noite finalmente cobre a cidade e o silêncio domina o horizonte, a Babilônia parece descansar, mas nunca realmente dorme. Porque dentro dela, nas suas ruínas, nas suas lendas, na memória do que foi, ainda vive a presença dessas mulheres.
Elas foram e continuam sendo o sopro discreto que move a história. E talvez, no fundo, seja isso o que realmente mantém a humanidade desperta. O trabalho invisível, incansável e sagrado das mulheres que, desde a aurora dos tempos, sustentam o mundo em suas mãos.